Oi, bem-vindos ao quinto e último vídeo da nossa série sobre seguro-fiança locatícia. Eu sou Maria Luísa Mello, sou corretora também e hoje a gente vai falar sobre o pós-vendas, com foco em gerenciamento de sinistros e estratégias também de renovação. E claro, essa jornada só é possível com o apoio da Segura, sua parceira para transformar desafios em oportunidades. Com a Helena, o MIA que responde e faz cotações em tempo real, e o Carteira Quente, que facilita a retenção de clientes, a Segura está ao seu lado para fazer a sua corretora crescer cada vez mais. E tem mais, ó, você pode ter um certificado dessa trilha de conhecimento aqui. Sabia disso? No final desse vídeo eu vou te explicar como. Então, ó, fica aqui comigo e vamos fechar essa série de vídeos com chave de ouro. Bora? Bem, sinistro no seguro fiança locatícia. Como que acontece um sinistro, né? Qual é a situação que ocorre um sinistro nesse tipo de seguro? Bem, quando há inadimplência ou danos ao imóvel coberto pela pólice. Então, a gente está falando aqui de aluguel atrasado, encargos condominiais, IPTU atrasados, e a gente está falando também de danos ao imóvel decorrente de mau uso ou abandono do local. Sabe aquela situação? O inquilino fica inadimplente, vai indo, de repente ele larga o imóvel, vai embora, some no mundo e deixa tudo destruído para trás. Pois é, esse tipo de situação é um sinistro clássico de fiança locatícia e está totalmente amparado pelo seguro, ou seja, o proprietário do imóvel não fica na mão. A gente tem que, então, num caso como esse, ou até em casos, né, nas suas variáveis, comunicar o sinistro. O que a gente tem que fazer é comunicar. Essa comunicação deve ser feita logo depois do segundo aluguel ou encargo não pago. Então, a gente está falando aqui do sinistro de inadimplência. Os canais da seguradora são os canais oficiais, que, claro, o corretor deve dar todo o amparo, acompanhar junto com o cliente, mas os canais geralmente costumam ser e-mail, telefone, a plataforma da seguradora, né? E no caso de sinistro de danos, aí tem que ser feita a comunicação assim que o proprietário reouver o imóvel, que é o momento onde ele vai fazer a vistoria e vai identificar, então, os danos. É muito importante que, nesse momento, você tenha a vistoria de entrada, que é para comprovar o dano sofrido, tá bom? Alguns documentos são necessários para sinistro de inadimplência e são eles: o contrato de locação, claro, a declaração de débitos do proprietário, os boletos de aluguéis vencidos e comprovantes de taxas e identidade, CPF ou CNPJ do proprietário, tá? Além disso, a seguradora pode vir a pedir outra documentação complementar e nesse caso é só você pedir ao cliente, orientar e acompanhar direitinho. Os sinistros de danos ao imóvel, eles pedem laudo de vistoria inicial e final para comprovar os danos, isso é essencial. Fotos de descrição detalhada do imóvel danificado, notas fiscais ou orçamentos para reparos, coberturas, né, que vão incluir ali danos a móveis, por exemplo, também, móveis embutidos, que eu quero dizer, né, móveis planejados, o orçamento também de recolocação daqueles móveis, né? Ou a nota fiscal, enfim. E pintura, acessórios, né? Tudo isso pode estar coberto em danos ao imóvel, mas tem que ter sempre o laudo de entrada e de saída para comprovar os danos ocorridos. Existem algumas boas práticas para gerenciar sinistros e eu quero compartilhar com você, que é para você já ficar ali esperto e poder colocar em prática se você precisar, né? Bem, primeiro, garantir o envio dos documentos dentro do prazo, né? Isso é básico. Assim que souber do sinistro, já alertar o seu cliente de ter agilidade, mandar a documentação, fazer as coisas acontecerem, que é para não ter problema depois. Também é importante você sempre manter o locador informado sobre o status do sinistro. Está em análise na seguradora, o prazo previsto é esse, e dali em diante, né? Vai acompanhando ali junto com ele. É importante acionar o serviço de suporte jurídico também da seguradora sempre que for necessário, porque a equipe especializada vai poder orientar as ações de despejo, outras medidas cabíveis, ou seja, se existe ali um suporte que está incluído no seguro, por que não utilizar, né? E quanto antes utilizar, quanto antes acionar, mais rápido vai ser a solução para todo mundo. Então, uma prática muito importante até para resguardar a seguradora, né, naquele momento em que ela precisa estar ciente que está acontecendo o problema. Vamos pensar nos exemplos práticos, só para a gente botar isso mais no nosso mundo aqui e pensar como vai acontecer no dia a dia? A primeira situação: inadimplência de aluguéis. O inquilino, então, deixa de pagar 3 meses de aluguel consecutivos.
O locador entra em contato com a seguradora para acionar a cobertura de inadimplência no segundo aluguel vencido, né? Então, venceu o segundo aluguel, não está pago? Já aciona a seguradora, apresenta os documentos exigidos, contrato de locação, boleto atrasado, declaração de débitos, enfim, tudo direitinho. A seguradora indeniza o locador pelos aluguéis atrasados e inicia a ação de regresso contra o inquilino. Lembra? Esse seguro tem ação de regresso. Então, se o inquilino tem qualquer tipo de inadimplência ou devolve o imóvel danificado, a seguradora pode e vai buscar se ressarcir junto ao inquilino. O resultado é que o locador recebe os aluguéis devidos sem enfrentar a inadimplência e a seguradora conduz a cobrança ali ao inquilino, né, em paralelo. Segundo exemplo, vamos pensar no exemplo de danos ao imóvel. Pensa aí no término de um contrato. O imóvel é devolvido com diversos danos, incluindo parede com buracos, porta da cozinha quebrada, armário embutido com partes faltando. Então, o que acontece no processo? O locador apresenta o laudo de vistoria inicial e final. Ali são identificadas nas fotos, né, os danos e o orçamento de reparo também é enviado. E aí a seguradora avalia os documentos e indeniza o locador para realizar os reparos, respeitando os limites da apólice. Então é importante que você coloque um limite de cobertura de danos ao imóvel compatível com aquele imóvel. Então, se você tem um imóvel com móveis planejados de primeira linha, né, uma série de benfeitorias, você vai botar um valor que consiga cobrir em caso de um sinistro, tá? Se você tem um imóvel que é mais simples, que de repente não tem quase nada, só uma pintura de parede, uma coisa, né, no máximo ali, uma pia, um banheiro, aí você pode fazer uma coisa com uma cobertura um pouco menor, né, ali. Então você vai compor de acordo com a característica de cada imóvel. Isso você vai alinhar sempre com a imobiliária parceira, ou se você vender direto, porque você pode vender direto também, alinhar com o proprietário, tudo direitinho. O resultado aqui, nesse caso, né, de parede com buraco, porta de cozinha quebrada, armário embutido faltando parte, estava tudo nos conformes, estava a cobertura, né, contratada corretamente. O que acontece? O imóvel é restaurado às condições iniciais antes da próxima locação. Por quê? Porque o proprietário recebe a indenização para fazer isso, né, fazer os reparos necessários, sem custos adicionais, e o inquilino é acionado, então, para poder fazer o pagamento daquilo que ele causou de dano. Mais um exemplo que a gente pode pensar: atraso no pagamento dos encargos. Então, assim, durante a locação, o inquilino deixou de pagar o condomínio, né, por 5 meses. E aí, o proprietário não sabia, não comunicou direito. O que vai acontecer? Assim que o proprietário toma ciência disso, o ideal é que ele tome ciência no segundo mês, né, de inadimplência ali direitinho. Então, o síndico comunica ao locador que o imóvel vai ser alvo de ações legais, né, caso as taxas não sejam quitadas. O que ele vai fazer? Ele vai notificar a seguradora, apresentar o contrato de locação, os boletos vencidos. A seguradora vai cobrir os valores devidos, vai indenizar, vai evitar que o imóvel seja, então, incluído numa ação judicial, né? E o regresso, o direito de regresso, é acionado contra o inquilino inadimplente. O resultado é que o locador evitou um problema legal, inclusive, manteve o imóvel regularizado e a seguradora resolveu o problema mais uma vez. Bem, uma diferença importante desse seguro para outros ramos de seguro. Em outros seguros, a seguradora não busca reembolso depois da indenização. A exceção é o seguro garantia, que também tem essa característica e que, inclusive, a gente tem uma trilha da Segura sobre o seguro garantia. Então, se você quiser, vá procurar aqui, né? A gente pode até botar o link aqui embaixo para você achar mais fácil, para você poder justamente estudar sobre esse outro seguro. No seguro fiança, a seguradora tem direito de regresso sobre o inquilino e vai exercer esse direito. Em todos os nossos exemplos, né, o sinistro do locador termina na indenização, ou seja, para o proprietário acabou o problema dele ali, mas a seguradora não para por aí. Ela vai lá pedir o ressarcimento para o proprietário do imóvel. E em uma situação que o inquilino devolve o imóvel sem a pintura nas condições do contrato, por exemplo, né, com danos, a seguradora pode até ressarcir, mas ela ainda assim vai ter a obrigação de pagar por isso, né, de ir atrás ali do inquilino para pagar. Então, não é que o inquilino vai sair e deixar o imóvel de qualquer jeito e está tudo resolvido, não. E eu já vi muita gente, inclusive corretor, confundir essa informação, tá? Então é importante que, se o seu cliente for um inquilino, você explique a ele: ó, você tem que devolver o imóvel todo direitinho. Esse seguro não vai fazer os reparos por você. Você que tem que deixar o imóvel, entregar nas condições que você pegou,
conforme o seu contrato de aluguel, tá? Senão a seguradora indeniza, mas depois te cobra a conta. Importante também a gente entender a parte de renovação de apólice. Renovação de apólice no seguro fiança locatícia. Na renovação, é importante você atentar ao vencimento do contrato para fazer a renovação, porque a gente está falando geralmente de contratos de 30 meses, então você não tem todo ano renovação, você tem um contrato inteiro, e aí se ele vai ser renovado, vai ser por mais de 30 meses ou vai ser por outro período, tem que olhar direitinho o que está escrito no contrato de locação para fazer tal qual está determinado ali, tá? Mantendo a proteção. Tem que ter uma abordagem proativa com o locador e locatário, ou seja, avisar que está na época de renovar, avisar que vai renovar para poder garantir que seja feito com um tempo hábil, né, e não fique desprotegido aquele imóvel. Geralmente isso envolve a imobiliária parceira, se você estiver atuando com uma. E tem que ver o ajuste dos valores de cobertura conforme as novas condições do contrato de locação. Então, se o aluguel aumentou, tem que fazer o reajuste, né? Se teve algum tipo de mudança a mais também. E existem algumas estratégias para reter esses clientes nos pós-vendas. Por exemplo, oferecer suporte contínuo ao cliente, né? Tá sempre ali tirando dúvida, lembrando as renovações, agregar o valor sugerindo produtos adicionais, como o seguro incêndio, por exemplo, o seguro de bike, se a pessoa tiver bicicleta, né? Se o inquilino estiver ali, e qualquer outro seguro que faça sentido ali para aquele cliente, se for um cliente empresa, o seguro empresarial, muito importante, de acordo com a atividade que ele desenvolve. Personalizar o atendimento também, né? Personalizar atendimento fideliza. Fideliza não só o cliente final, como as imobiliárias parceiras, né? Elas se sentem mais seguras de trabalhar com você porque elas sabem que elas vão poder confiar num corretor que dá atendimento. E é isso que a gente quer que você se torne, um corretor especialista que dá o atendimento completo para o seu cliente e que depois dessa trilha de aprendizado eu tenho certeza que está pronto para entrar nesse ramo e já chegar com grandes parcerias e trazendo mais resultado para o seu negócio. Você gostou dessa trilha, dessa série de vídeos sobre seguro fiança locatícia? Então vale lembrar quem está ao seu lado nessa jornada, a Segura. Agora, além de aproveitar todas as vantagens da Segura para aumentar as suas vendas, você também pode obter um certificado de conclusão do curso. Basta acessar o site da Segura pelo link abaixo e fazer a sua inscrição. Assim que você fizer isso, a equipe da Segura vai entrar em contato para te cadastrar na plataforma e enviar a prova para você, então, fazer a prova, passar na prova e emitir o seu certificado. Não perca essa chance de transformar o seu conhecimento em oportunidades reais de crescimento. Até breve, até a próxima trilha. Boas vendas!